Bom, gente, estamos aqui então nesse episódio super especial, que na verdade era para ter sido um bloco do último episódio do nosso podcast, e a gente resolveu transformar nesse especial sobre Sheikh Jarrah, porque acabou ficando muito longo. Então fiquem aí com o nosso episódio especial sobre o que tem acontecido nessa última semana, principalmente no bairro palestino de Sheikh Jarrah, em Jerusalém Oriental. E nesse terceiro bloco, nós temos aí a presença do nosso queridíssimo amigo Felipe KG, que vai trocar uma ideia com a gente sobre o que tem acontecido essa semana no bairro de Jerusalém Oriental, no bairro palestino de Jerusalém Oriental, chamado Sheikh Jarrah. Os ouvintes já estão com a gente aí há mais tempo, vem acompanhando, fazendo uma lembrança aí que a guerra do ano passado é um dos pontos, né, um dos focos que fizeram com que toda a confusão explodisse. Foi ali em Sheikh Jarrah, onde uma família palestina estava sendo expulsa de sua casa depois de uma ordem que já havia sido dada pela corte israelense, pelo Supremo Tribunal de Justiça israelense há alguns anos, para que a casa fosse devolvida a donos judeus, né? No caso, uma instituição entrou com um processo na corte para reaver essa propriedade, conseguiram essa decisão na justiça e, enfim, começou toda a confusão. Há várias propriedades, né, que eram de judeus antes da guerra, em 48, né, isso a gente aí, para fazer essa recapitulação, a gente tem que voltar até 1948, fazendo uma introdução muito rápida. Em 48, o bairro de Sheikh Jarrah, que fica na parte oriental de Jerusalém, viviam muitas famílias judias que abandonaram suas casas, né, durante a guerra e foram para Jerusalém Ocidental ou outras partes da então Palestina, né, que vieram a ser o Estado de Israel. Em 67, né, depois com o início da ocupação israelense e da anexação que foi feita por Israel de toda a Jerusalém jordaniana, o bairro de Sheikh Jarrah ele volta para o controle israelense e então começa uma batalha judicial para reaver as propriedades que eram de judeus ainda em 48, né? E o que acontece hoje é que a Suprema Corte de Israel ela tem dado ganho de causa a muitas famílias, né, muitas instituições ou famílias que entram com esse pedido para reaver as propriedades, só que nessas propriedades vivem famílias palestinas que estão lá há pelo menos 70 anos. Muita confusão. Essa semana a gente viu mais cenas de violência. O deputado, como a gente chama, carranista fascista, Itamar Ben-Gvir, ele montou mais uma vez o seu escritório, né, o seu gabinete no bairro de Sheikh Jarrah, como ele fez ainda lá em abril do ano passado, né, quando teve a guerra. Ele fez a mesma coisa dessa vez e gerou muita confusão, muita violência. A gente teve, inclusive, essa semana uma casa de judeus que foi incendiada depois que jogaram coquetel molotov. Enfim, muita confusão, muita violência. E isso, de certa forma, balança muito o governo, né? A gente teve aí o primeiro-ministro que viajou para o Bahrein essa semana e antes de subir no avião, ele deu uma declaração falando que não precisava de pessoas incitando, nem da direita, né, no caso do Itamar Ben-Gvir, nem da esquerda. E aí ele citou o deputado Ofer Kassif, né, do Partido Comunista, né, da lista unificada, que também foi lá para dar o apoio para a família palestina. João, o bicho voltou a pegar mais uma vez ali no bairro de Sheikh Jarrah, né, cara? Voltou, e essa parece que vai ser a tônica dessa região, né, nos próximos tempos, né? Até que, enfim, aconteça ali algo, enfim, razoável e moderado ou algo que pode desencadear uma situação de guerra, né? Enfim, como o Marquinhos explicou bem, né? Eu vou só pontuar algumas questões. Okay? Sheikh Jarrah é um bairro que fica em Jerusalém Oriental, bem próximo do centro de Jerusalém, okay? Que foi o primeiro bairro, na verdade, construído fora das muralhas da cidade velha de Jerusalém, pela uma população árabe palestina na época do Império Otomano, lá no século XIX. Era um bairro de classe alta, né? As primeiras construções lá foram mansões, enfim, e com um assentamento judaico. Dois bairros judaicos foram construídos ali próximo. Um deles chama Shimon HaTzadik, né? Simão Justo, que fica bem próximo da tumba de Simão, do juiz Simão, e outro que é Nahalat Shimon, que também tem a ver com Simão, enfim, que eram poucas casas judias construídas ali, e como o Marquinhos explicou bem, em 48, no contexto da Guerra de Independência, ou da Nakba, como você preferir chamar, na Guerra de 48, a população judaica que vivia ali, ela
foi expulsa ou se retirou, enfim, já deixou de viver naquela região, porque esse território passou a ser parte da Jordânia. E para essas residências judaicas, foram realocados refugiados palestinos de diversas regiões do país, inclusive de Jerusalém Ocidental, no caso, e aí pessoas que também se retiraram por conta própria, que foram expulsas de suas casas nesse contexto da guerra. Do mesmo jeito que judeus ocuparam residências árabes abandonadas no território do lado de cá da linha verde, né, do lado direito, do lado esquerdo do muro, do lado direito do muro, né, Jerusalém Oriental e a Cisjordânia, enfim, cidadãos árabes ocuparam casas que judeus deixaram, em número muito menor, obviamente, que muito menos judeus deixaram suas casas do que árabes, efetivamente por causa enfim, por causa de uma série de questões, mas o território conquistado pelo Estado de Israel foi maior do que os territórios ocupados pela Jordânia e pelo Egito na Guerra de 48. Enfim, Israel jamais permitiu que os palestinos que deixaram suas casas na Guerra de 48 retornassem a essas casas, ainda que eles pudessem provar ser donos desses imóveis com papel passado ou que habitavam ali antes da guerra, mas uma lei israelense permite que territórios que pertencem a cidadãos israelenses sejam, enfim, restituídos a essas famílias, okay? Se eles consigam provar, obviamente, que eles são efetivamente os donos desses territórios. Ou seja, o que vale lá não vale cá e vice-versa. Cidadãos israelenses têm direitos que cidadãos palestinos não têm sobre territórios anteriores à Guerra de 48. Okay? E Jerusalém, como foi anexada por Israel nos anos 80, 1981, se não me engano, ainda que a comunidade internacional não reconheça a anexação, Jerusalém inteira, inclusive Jerusalém Oriental, tem um status ainda mais complicado, porque os habitantes árabes de Jerusalém Oriental, em sua grande maioria, não são cidadãos israelenses, enquanto os judeus de Israel e que vivem nos territórios são todos cidadãos israelenses. Então, eles gozam de direitos que os árabes de Jerusalém Oriental, em sua grande maioria, não gozam. E o que acontece dessa vez? Mais uma vez, um grupo vai lá e pleiteia e reivindica a posse da sua residência. O caso vai parar na justiça. Nem todos os casos estão definidos ainda, mas, como o Marquinhos explicou, a justiça tem dado direito à posse aos judeus que mostram essa documentação, e a comunidade palestina, né, a população palestina não aceita essa reivindicação, essa determinação judicial. Os movimentos de direitos humanos também não aceitam, alegando que essa é uma jurisprudência injusta, porque ela dá aos judeus e que os palestinos não têm, né? Ou seja, o fato de você ser da nacionalidade israelense e judeu te permite, te dar direitos que os palestinos não têm, em regiões que não são claramente definidas, vamos dizer assim. Então, o movimento de direitos humanos israelenses e a população palestina vão lá e protestam, às vezes de forma violenta, né? Enfim, coquetéis molotov foram lançados e pedras, e sempre tem gente que vai lá e incita a situação, como o Itamar Ben-Gvir. O Ofer Kassif não foi o único deputado da direita, o único parlamentar da esquerda que foi se manifestar. O Mossi Raz, do partido Meretz, também esteve lá. Se não me engano, a Michal Rosin, do Meretz, também esteve lá. O Amir Ohana, do Likud, também foi participar junto do Itamar Ben-Gvir. Enfim, e como o Marquinhos também bem lembrou, esse foi o caso que soltou a faísca para que desencadeou na operação, na última guerra com Gaza, né? Guardiões das muralhas, como Israel chamou. Enfim, que o Hamas respondeu a esse fato soltando bombas em Jerusalém, né? Foguetes em Jerusalém. Enfim, o Hamas fez uma ameaça dizendo que se houver uma escalada, eles não vão hesitar em entrar em conflito com Israel novamente. Enfim, estimulou, incitou a população palestina a ir se manifestar. Okay? E, enfim, hoje em dia a gente sabe que o governo israelense não tem interesse numa nova escalada de violência. O Hamas, por todas as informações que chegam, também não tem, inclusive por informações que chegaram do governo do Egito hoje, é que o Hamas não tem interesse numa nova escalada, mas existem elementos que têm interesse nessa escalada, como, por exemplo, o deputado Itamar Ben-Gvir, okay? E ele está lá, transferiu seu gabinete, uma alternativa que tinha dado certo. A gente comentou aqui há umas semanas sobre a estratégia do Gilad Kariv, que é um parlamentar do Partido Trabalhista, que é um rabino reformista, né, que usa a sua imunidade parlamentar para transformar em ilegais atos, enfim, para legitimar atos que são ilegais, por exemplo, levar um Sefer Torah
ou talitot e tefilin para a parte das mulheres do Kotel, para que elas possam fazer a reza, uma vez que elas têm proibida, né, esse ato de poder ler um Sefer Torah no Rosh Chodesh, no primeiro dia do mês judaico, na parte feminina do Muro das Lamentações. Então ele dribla isso, ele usa essa imunidade parlamentar para isso, é uma estratégia muito bem sucedida, porque a polícia não pode fazer nada, e o Itamar Ben-Gvir também faz isso, ele usa essa imunidade parlamentar para transferir seu gabinete para lá, ter proteção policial, fazer propaganda política para ele mesmo, mostrando que ele não tem medo de enfrentar os palestinos e de mostrar que essa terra é toda nossa, né? Como, enfim, estou parafraseando o próprio Itamar Ben-Gvir, usa muito bem sua imunidade, estrategicamente falando, sem fazer juízo de valor agora, obviamente, e dá certo, né? E ele tem interesse nessa escalada, ele tem interesse em tumultuar a situação, ele não tá preocupado com apaziguar a situação, ele quer ir para o confronto, ele quer ir para a briga, ele quer comprar todas as brigas possíveis contra os inimigos dele, que no caso é a população palestina, e ele está lá, né, fazendo uso certeiro e estratégico. Ele é atualmente o 5º parlamentar mais citado e mais entrevistado na mídia israelense, e está na Knesset, não custa lembrar, graças a um acordo que o Netanyahu promoveu entre o partido do Bezalel Smotrich, o Ihud Leumi, né, que é a União Nacional, e o partido do Itamar Ben-Gvir, o Koach LaYehudim, Força aos Judeus, né? Os dois partidos, naquele momento, não ultrapassavam a cláusula de barreira, e a junção entre os dois partidos fez com que eles ultrapassassem a cláusula de barreira. O Likud ainda incentivou, ainda deu o 29º lugar na lista do Likud para um deputado desse partido, para que eles juntassem, para que eles formassem essa lista e tivessem ainda um ganho a mais, na verdade, no caso do deputado do União Nacional, o partido do Smotrich, e aí eles se juntaram, e o Netanyahu foi quem colocou o Itamar Ben-Gvir na Knesset, e ele está fazendo isso. Ele está fazendo o que está fazendo. Enfim, e essa é a situação que a gente se encontra agora, um sujeito que não tem nenhuma responsabilidade com a estabilidade da região, com a tranquilidade, com o silêncio, com o cessar-fogo, é parlamentar, tem imunidade parlamentar, não perde uma oportunidade de jogar faísca no incêndio, qualquer fogo que acende, ele vai lá e tá jogando álcool e tá incendiando mais ainda, e a gente está entregue a esse tipo de gente agora, porque a polícia, obviamente, não pode retirá-lo dali como faz com manifestantes, especialmente os manifestantes árabes. Acho que o Felipe Gorodovich vai poder falar para a gente melhor agora, né? Ele que tem participado disso. Enfim, e daqui a pouco eu volto para fazer mais um comentário pequeno sobre a situação. Então, Felipe, você que está aqui com a gente hoje, mora em Jerusalém, né? Tem participado das manifestações aí em Sheikh Jarrah. Conta para a gente o que você tem visto lá, conta para a gente o que a gente não contou aqui agora. Ei, gente, tudo bem? Primeiro, queria super agradecer pelo convite. É muito, muito legal estar falando no podcast do Conexão, no lado esquerdo do muro, depois de ter ouvido 124 episódios, não perco um desde já há alguns anos, e é uma super honra estar falando aqui. Então, muito, muito obrigado pelo convite. Meu nome é Felipe Cagé para os íntimos, e eu moro em Jerusalém, e como o João falou, estou bastante envolvido em manifestações e na militância de esquerda que acontece lá em Sheikh Jarrah, tentando proteger os direitos dos palestinos de alguma forma, tentando estar, lá modo em solidariedade, tentando estar junto em solidariedade aos habitantes ali da região e proteger direitos, porque lá tem sempre uma área de muito conflito, de muita violência. E vou primeiro fazer alguns adendos assim, a parte histórica, que acho que podem ser relevantes, e segundo, tentar falar um pouco, chegar no mais recente ali, na história muito recente, que já não sei mais se é história ou se é atualidade. Me avisem se não estiverem ouvindo direito, se alguma coisa não ficar clara. Primeiro, você falou da parte histórica, acho que uma curiosidade interessante, você falou das casas de luxo que tinham de palestinos lá ainda no meio por fim do século XIX. Para quem gosta da história do sionismo, da história do nacionalismo palestino, entre as famílias que estavam lá nessas casas de luxo, tinha as casas da família Nashashibi e da família Husseini, que depois, foi prefeito o Nashashibi foi um dos prefeitos de Jerusalém, o Mufti Husseini foi o grão-mufti de Jerusalém nos anos 20, e isso foi bastante importante ali nos primeiros anos do mandato britânico, mas isso é só uma curiosidade.
Outra coisa que eu acho importante ressaltar é um pouco, ou seja, a perspectiva jurídica de que leis permitem, de certo, que leis israelenses permitem aos judeus ter acesso a essas propriedades. Então, tem uma lei de 1950, eu não sei se vai ser repetitivo com alguma coisa que já foi falada, eu perdi uma parte do que foi falado antes, mas tem uma lei de 1950 chamada Lei de Nirsei Nifkadim, a Lei das Propriedades Ausentes, que ela basicamente, ou seja, ela fala que habitantes do que era anteriormente a Palestina, o que ficou do lado esquerdo da linha verde, do lado de Israel, depois do armistício de 49, e que foram para, como está escrito na lei, estados inimigos, países inimigos, não têm direito a rever essas propriedades. Ou seja, todos os refugiados palestinos da guerra de 47, 48, 49 não têm direito a ter de volta a sua propriedade em nenhum momento, segundo a lei israelense. Outra lei que também veio meio que, ou seja, em continuidade a essa, uns 20 anos depois, da década de 70, é uma lei chamada Sidrei Mishpat Uminhal, a lei dos arranjos jurídicos administrativos, o nome não diz muita coisa, mas essa lei ela basicamente permite a judeus se apropriarem dessas propriedades anteriores, isso o João falou. Então, ou seja, essas duas leis foram usadas em muitos outros lugares. Em Sheikh Jarrah, elas passaram a ser usadas por ONGs, por organizações de colonos, organizações não governamentais, muitas vezes apoiadas ou financiadas ou com participação extraoficial do governo e do Estado. E entre essas ONGs tem uma chamada Elad e uma chamada Nahalat Shimon, vou falar dessas duas mais para frente. E essas ONGs, especialmente a partir dos anos 80 e mais intensamente depois de Oslo, começaram a atuar muito em Sheikh Jarrah especificamente. Por que Sheikh Jarrah é tão importante, tão crítico para a estratégia da ocupação israelense sobre a Palestina? Basicamente porque se você traça uma linha de Tel Aviv, ali passando pela Estrada 1, eu acho que eu já ouvi isso inclusive no podcast, mas eu ouvi isso também num tour do Iramim, que é uma instituição que faz siurim, faz passeios críticos por Jerusalém e arredores. Se você traça essa linha desde de Tel Aviv até o Mar Morto, ou seja, do Mar Mediterrâneo até a linha do Rio Jordão, você tem toda a parte que está em território israelense hoje, ou seja, ali a Estrada 1, você chega em Jerusalém, você passa brevemente por Sheikh Jarrah e depois você já tem o Har HaTzofim, onde fica a Universidade Hebraica, já desde antes de 48. Depois você tem alguns assentamentos ainda dentro de Jerusalém. Da saída de Jerusalém para leste, você tem Malé Adumim. Depois de Malé Adumim, você tem Givat Adumim, se eu não me engano. Você tem uma outra aldeiazinha pequena, mais uma continuação de estrada em uma parte que é mais desértica, e depois chega no Mar Morto. Ou seja, para traçar uma linha de assentamento, ou seja, habitação judaica, de cidades judaicas, desde do Mar Mediterrâneo até o Mar Morto, Sheikh Jarrah é o principal ponto crítico que ainda não é totalmente dominado por Israel. Ou seja, ainda tem uma grande maioria palestina. Hoje em dia vivem alguns milhares de palestinos, algumas dezenas de judeus. Então, por isso também é bastante crítico, falando da estratégia da ocupação. E tem essas, ou seja, eu falei dessas duas leis, as organizações de colonos ficaram muito ativas principalmente a partir de Oslo, nos anos 90, e ali naquela região o bairro é dividido em duas partes, uma um pouco mais a oeste, chamada Umarun, e outra um pouco bem do ladinho da linha verde, ou seja, depois lá do lado palestino da linha verde, e outra chamada Karem al-Jaoni, eu não sei se exatamente assim a pronúncia, e essa tem uma parte desse Karem al-Jaoni onde foram concedidas lá nos anos 50 pela Jordânia para 28 famílias a posse, elas não conseguem exatamente comprovar, de acordo com a lei israelense, tanto por documentos diferentes, quanto por documentos antigos, quanto por uma série de motivos, para o Estado israelense, de forma que seja suficiente para a lei israelense, a posse dessas terras. Então, teve um processo levado por uma dessas ONGs, chamada Nahalat Shimon, para desapropriar as casas das famílias palestinas e tirar eles dali. E isso começou a passar nos anos 2000. Então, no final dos anos 2000, em 2009, com a expulsão, ou seja, o gatilho para essa série de eventos que eu vou falar agora foi a expulsão de uma família chamada família Al-Qud, dessa região. Tudo que estou falando está dentro do bairro de Sheikh Jarrah, essa bagunça toda. E aí começam toda semana, toda sexta-feira, desde 2009 até hoje em dia, manifestações tanto de israelenses, ou seja, israelenses que apoiam a causa palestina, quanto de palestinos e
especialmente moradores do bairro, liderada por moradores do bairro, em coordenação com instituições israelenses que são ativas em solidariedade aos palestinos e fazem manifestações toda semana. Essas manifestações são muito importantes, tanto em termos simbólicos, de ter lá, de ter uma presença, de afirmar para todo mundo, de trazer mídia, de trazer o olhar internacional sobre o que acontece ali, para não deixar, como muitas vezes acontece, o Estado de Israel atuar de maneira... no momento que ninguém esteja vendo, como muitas vezes tenta se fazer, e também para de fato, ou seja, propor uma solidariedade, para de fato propor uma ação conjunta e para de fato impedir essas remoções, essas expulsões e para tentar diminuir a violência. Essas manifestações, ou seja, os manifestantes, eu tive bastante presente nas manifestações no último ano e meio, algo por aí, e muitas vezes são muito violentas, especialmente falando da resposta da polícia. A polícia, ela muitas vezes, ou seja, ativa de forma meio encontrando brechas na lei para incitar a violência dentro da manifestação, para tornar a manifestação com uma cara de violência. Vou dar alguns exemplos. Um exemplo que acontece muito, às vezes em épocas mais, às vezes menos, é uma dinâmica muito, não sei exatamente que palavra, mas quase que uma dinâmica bem bizarra em relação a bandeiras da Palestina, ou seja, sob o pretexto de que tem uma lei israelense que você não pode, em manifestações, levantar símbolos que incitem violência. Sob o pretexto de que a bandeira da Palestina, ou seja, a bandeira nacional de um povo, assim como é a bandeira de Israel, ela é um objeto que incita violência, não... Aí os policiais, eles vão lá e correm atrás de bandeiras palestinas. Às vezes, literalmente, correm atrás de manifestantes, às vezes eles vêm todos andando para pegar uma bandeira. Na semana passada, eles subiram em cima de um poste depois da manifestação para tirar uma bandeira que estava lá em cima. Ou seja, eles têm uma questão forte com essa bandeira. E quando um manifestante está segurando uma bandeira e um policial quer vir e agarrar essa bandeira à força, isso não é exatamente a coisa mais agradável que pode acontecer. Então, muitas vezes, isso é um gatilho para a violência começado pela polícia. Outro gatilho da violência é a polícia vir e começar a empurrar os manifestantes ali aos poucos, ali usando o corpo, nem sempre usando a mão, ou falar que eles não podem estar exatamente ali, tem que estar 1 metro por algum dos lados. E aí começa o empurra-empurra, não dá para ver quem começou o empurra-empurra, e aí eles podem afirmar que aquilo é uma manifestação violenta e começar a agir com muito mais violência. Começar a agir com muito mais violência, às vezes pode ser jogar bombas de efeito moral, que acontece lá de tempos em tempos. Às vezes pode ser vir com uma martesite, que é um caminhão que joga um jato d'água muito forte. Às vezes podem vir com esse mesmo tipo de caminhão, mas que joga um jato não de água, mas com líquido que fede muito, e isso eles praticamente só usam nos bairros palestinos. A gente já viu usarem algumas vezes. E entre outras técnicas, muitas vezes os policiais prendem arbitrariamente manifestantes, também como uma forma de dispersar a manifestação. Então, alguns manifestantes presos. Isso, outras pessoas ali, logicamente, têm medo e receio, não querem ser presas, mas veem que outras estão sendo presas totalmente de forma arbitrária e de acordo com a decisão dos policiais. Às vezes apontam, aquele ali parece que alguma coisa, não sei, obviamente não tem como saber o que eles estão falando. E aí vão e prendem uma pessoa, depois afirmam alguma coisa, essa pessoa fica algumas horas na delegacia e depois é liberada, porque não tem basicamente nenhum motivo para esses manifestantes. Às vezes, palestinos normalmente ficam mais tempo, ficam 2 dias, eles têm um limite um pouco maior para prender sem um mandado, sem um motivo propriamente dito, do que judeus. Judeus podem ficar presos sem motivo até 24 horas, se eu não me engano, até 48 horas, certeza. Mas normalmente isso dura algumas horas, às vezes à noite, às vezes até à madrugada, e aí são liberados porque de fato não tem nenhum motivo. A verdade é que a ação da polícia, estou falando da ação da polícia nas manifestações, para depois falar da ação dos colonos, dos Mitlarim. A ação da polícia, ela depende muito de quem são os policiais que estão ali, muito mais do que da lei ou do que o próprio governo. Ou seja, às vezes tem uma interferência do ministro da Segurança Interior, que agora é o Omer Bar-Lev, mas muito pouco. A verdade é que isso é muito arbitrário. Ou seja, teve uma época, logo depois que o Bar-Lev assumiu, logo depois que o novo governo assumiu, no meio do ano passado, onde deu uma acalmada nessa dinâmica dos policiais virem pegar as bandeiras da Palestina, mas que eu pensei que tivesse a ver com uma ordem direta do Bar-Lev, mas na verdade tinha mais a ver com a mudança do oficial que estava lá liderando o batalhão da polícia,
estava por ali. E depois, quando voltou o batalhão anterior, ou quando trocou de novo, voltou a eles serem muito violentos. Então, a verdade é que isso é muito arbitrário e depende muito dos próprios, das pessoas, de cada um dos policiais que está ali e das ordens que eles vão receber do oficial que tá em atividade. Outra coisa que eu acho relevante falar sobre a ação dessas ONGs, depois vou voltar para os acontecimentos aí dos últimos meses, é que muitas vezes, ou seja, a estratégia para se apropriar das casas é feita de forma muito obscura. Vou dar alguns exemplos também. Ou seja, essas ONGs às vezes se aproximam, muitas vezes, ou seja, quando a gente fala dessas famílias palestinas que estão lá, são famílias grandes e muitas gerações dentro da própria família, às vezes algumas dezenas de pessoas. Então, quando eu falei 28 famílias, a gente está falando de muita gente. E muitas vezes se aproximam de algum dos irmãos da família que tem propriedade de uma parte da casa, e aí pegam uma parte da casa e, como não conseguem comprovar outra parte, a casa inteira acaba ficando na propriedade dessas organizações, dos colonos. Ou, às vezes, fazem ameaças, ou, às vezes, descobrem algum podre de algum dos membros da família e chantageiam em cima disso. Ou, às vezes, apenas oferecem muito dinheiro e alguém está disposto a vender ali no meio, ou sem saber direito para quem está vendendo. Uma história que é bastante clássica é do Michael Ben Yair, que foi Yoed Samishpati na década de 90. Yoed Samishpati, vocês normalmente traduzem como procurador-geral. Vocês falaram bastante sobre isso no podcast da semana passada, então não vou entrar muito nisso da tradução. Mas o Michael Ben Yair foi Yoed Samishpati nos anos 90 e a família dele é de Sheikh Jarrah. Ele, depois de deixar o cargo, em 97, ele passou a ser ativo na região em prol dos direitos dos palestinos e contra essas organizações de colonos. A avó dele tinha uma casa lá, desde os anos 20, se eu não me engano. Ele tentou ir atrás do documento da propriedade dessa casa, da escritura da casa, e aí ele descobriu que a avó tinha deixado no testamento uma coisa, ou seja, que falava que deixava para os filhos ou para uma sinagoga, e a partir disso que foi para uma sinagoga, a sinagoga acabou concedendo a propriedade para uma dessas organizações, sem a família saber, sem a avó do Michael Ben Yair saber, sem ele saber também. Então, ele que queria ter acesso à propriedade da família dele, da avó dele, isso como judeu, como procurador-geral de Israel, dos anos 90. Queria ter acesso a isso para dar a casa para habitantes palestinos de Sheikh Jarrah mesmo. Ele não conseguiu, isso foi um auê na justiça, ou seja, é um processo que está até agora na justiça, mas que ele não conseguiu ter acesso a essa casa. Então, ou seja, as organizações dos colonos atuam bastante junto tanto com o sistema legal quanto com o próprio Estado. Ou seja, isso não é uma crítica que é o poder jurídico, mas sim a qual lado que está fazendo as leis. Acho que é importante fazer essa diferenciação. Ou seja, muitas vezes as leis israelenses são diferentes das leis internacionais e muitas vezes não vão. Ou seja, toda a ocupação israelense nos territórios palestinos é ilegal, de acordo com a lei internacional, de acordo com Israel, uma boa parte está dentro da lei. Voltando agora para esse tema das manifestações, né? Desde 2009 tem manifestações ali toda semana. Muitas vezes as manifestações são pequenininhas, tem manifestações com algumas dezenas de pessoas e que são mais quietas. Muitas vezes tem essa dinâmica de violência, como eu falei antes, e a verdade é que isso depende muito dos eventos que estão acontecendo, ou seja, tem muito uma coisa fluida no tamanho dessas manifestações. Então, quando tem guerras ou períodos de mais violência, isso tende a aumentar. Quando tem algum evento específico em Sheikh Jarrah, ou às vezes em outros bairros de Jerusalém ou dos territórios, isso também tende a aumentar. Então, tem muitos altos e baixos nos últimos anos. Ou seja, começou com essa expulsão de uma família em 2009. Teve uma outra família expulsa em 2012. Em 2012 e 2014, teve guerras em Gaza. Israel invadiu Gaza. Ou seja, as duas operações, eu não vou entrar na história dessas guerras, mas as vezes em que Israel invadiu Gaza por terra nos últimos tempos. Mas muitas vezes nos últimos anos. No ano passado, o período da guerra e imediatamente o mês anterior à guerra, em abril, né? A guerra foi em maio, também foi um mês de muita violência, então as manifestações tiveram muito mais gente, teve mais violência. Vocês falaram disso no podcast, de uma foto clássica do Ofer Kassif, que é um deputado da lista, um deputado judeu da lista unificada, que com a camisa rasgada e o olho roxo, que foi, ou seja, foi agredido por um policial numa manifestação em Sheikh Jarrah. Isso fez com que tivesse muito mais gente na semana seguinte. Normalmente é mais ou menos assim que acontece. Esses eventos causam maior visibilidade dessa causa e mais presença na região. Então tem muitos altos e baixos.
seja, o ano passado também a gente viu esses altos e baixos, tanto porque depois da guerra, ou seja, ali os meses de junho e julho foram um pouco mais calmas as manifestações. Depois, em agosto e setembro, foi um período onde teve alguns julgamentos ou seja, quase todas as famílias palestinas têm processo na justiça porque tem organizações que querem se apropriar da casa deles, e isso leva anos na justiça, anos de desgaste, anos de cansaço, anos de discussões, anos de conflito com o Estado. Ou seja, então é uma situação muito sofrida, muito angustiante para essas famílias, todas as famílias de lá que eu tive em contato nos últimos tempos. Estou falando da família, não vou falar agora todos os nomes das famílias porque importa pouco, mas das famílias que estão sendo ou foram expulsas recentemente. E onde eu estava, os altos e baixos do ano passado, teve processos na justiça. O acordo que foi oferecido aos palestinos, um dos acordos para uma parte das famílias, para 4 famílias, se eu não me engano, foi: vocês ficam morando aqui por mais vários anos, algumas décadas, alguma coisa assim, mas a propriedade vai ficar no nome dessas organizações. E as famílias palestinas não aceitaram, com a justificativa de que isso não valia a pena para eles, que eles querem ter, de fato, a propriedade reconhecida, e que não faz sentido, ou seja, que a qualquer momento a lei pode mudar, e se eles não tiverem a propriedade reconhecida, a qualquer momento essas organizações, que de acordo com esse acordo que ofereceram, teriam propriedade oficial, mas estariam concedendo durante esse período especificado aos palestinos, poderiam reivindicar isso de volta e tirar eles de lá. Ou seja, no momento que a situação tivesse menos atenção, menos mídia internacional, menos atenção de ativistas e menos ânimos exaltados dos habitantes da região, isso poderia mudar. Então, não aceitaram esse acordo. O processo foram para frente e algumas das famílias começaram a receber datas e períodos para a remoção da família e destruição da casa. A última família que isso aconteceu foi no final de janeiro, a família Salhia, que estava, ou seja, uma família que mora numa parte mais alta e na parte mais para leste de Sheikh Jarrah, e eles também moram, ou seja, são refugiados de Enkarem, até 48 estavam lá, depois foram para Sheikh Jarrah, foram para alguns outros lugares também, e o pretexto para eles terem sido expulsos é que, acho que vocês também chegaram a falar disso no podcast, agora eu já não tenho certeza se foi aqui ou em outro lugar que eu ouvi, mas o pretexto para eles estarem sendo expulsos não é a questão da propriedade da terra, nem nada disso, essa família especificamente, e sim que a Prefeitura de Jerusalém queria construir um Gan Eladim, um lugar de educação especial ali naquele território. Por que naquele território? Bom, faz parte de toda essa estratégia que eu tô descrevendo. Mas faz parte disso construir um GAN exatamente ali. Primeiro porque a escola que tinha antes na região, ou seja, o GAN que esse lugar... um GAN é um jardim de infância, tá? Mas que esse lugar estaria substituindo é um espaço que foi cedido para uma yeshiva, para uma escola rabínica ali da região. E segundo, porque imediatamente atrás da casa, atrás do terreno da família Salhia, tem um terreno baldio gigantesco. Depois, ou seja, no dia, a polícia, ou seja, a lei, o sistema judicial, enfim, o processo legal definiu uma data. Normalmente, em outros bairros, essas datas são definidas num dia específico e a polícia, ou seja, a família sabe quando que vai ser destruída a casa. Muitas vezes em Sheikh Jarrah, em alguns outros lugares também, o que acontece é que dão um período mais longo. Ou seja, isso é muito mais angustiante para a família não saber, da polícia poder vir a qualquer momento, e também para tentar que não tenha presença e documentação tanto de ativistas, quanto de palestinos, quanto de repórteres, quanto de imprensa internacional ou de quem quer que seja. Então, para essa família Salhia, deram um prazo de 10 dias, onde a casa poderia ser demolida, poderia vir a polícia e demolir a casa. Quando eu falo polícia, eu estou me referindo a algumas forças diferentes, tanto a polícia de fronteira, quanto o IASAM, quanto outras unidades. Depois vocês fazem as traduções melhor do que eu, se vocês quiserem. Mas algumas unidades diferentes, ou seja, a unidade de contenção e dispersão de manifestações não é a mesma que vai destruir casas, que não é a mesma que vai prender suspeitos de incêndios ou o que quer que seja. Então, são unidades diferentes da polícia aqui que a gente está falando. Enfim, então, no fim de janeiro foi estabelecido um prazo de 10 dias entre grupos de ativistas em prol de direitos humanos em Jerusalém
se organizou mishmarot, se organizou turnos para estar lá presente, ou seja, tanto durante os dias quanto durante as noites, para garantir que tivesse gente lá quando a polícia chegasse, para ter documentação, para eles não poderem, ou seja, fazer o que eles quisessem ali, como muitas vezes a gente vê acontecendo. E nesse contexto, ou seja, eu acabei tendo a oportunidade de conversar com alguns dos membros da família e eu vi histórias, não sei, muito interessantes de como eles estão lá, de como é a conexão com a região, de como eles sentem, ou seja, que o bairro ali é parte da história da família deles, que eles vieram para lá refugiados, construíram as casas com as próprias mãos, fizeram isso e aquilo, e já vivem lá há muito tempo, e batalham por essas casas, e a vida deles depende por essas casas. Ou seja, nessa casa especificamente da família Salhia, do lado da casa tinha uma loja enorme, uma loja linda, de mudas e de produtos para agricultura, e destruíram isso também. Eles destruíram tanto, ou seja, no caso dessa família, eles destruíram tanto a fonte principal de renda, não sei se era a principal mais, mas tanto uma fonte importante de renda, quanto a própria casa, que era um terreno grande, e, ou seja, como fica a situação dessa família, né? Eles agora estão em casas de conhecidos e que puderam ajudar, mas, enfim, a gente teve ativistas ali organizados em turnos para estar junto com a família, tive a oportunidade de conversar, entender mais, e é muito bom sempre ouvir as pessoas. A recepção ali é sempre muito, muito calorosa, muito tanto de agradecimento, mas principalmente de solidariedade, assim, de, ok, a gente sabe que a gente está junto e que é isso, obviamente os colonos não estão juntos, mas vocês, israelenses ou judeus que vieram de outros lugares, nem todos são israelenses, mas estão aqui, estão do nosso lado e vão servir café e vão sentar na mesa junto e vão conversar sobre o que está acontecendo juntos. Isso é bem interessante de ver também. Kajê, deixa eu te fazer uma pergunta. Fala. Uma das acusações que o Ben-Gvir está fazendo, e ele e os colonos moradores de lá, enfim, os movimentos que apoiam a colonização judaica da região, é que as manifestações elas também estão sendo muito violentas, inclusive com queima de carros e queima de casas, e um manifestante foi entrevistado hoje num podcast que eu escutei do Kan, que é a rádio pública, dizendo que a casa dele foi incendiada por um coquetel molotov, justo no sábado passado, quando ele não estava. Enfim, isso na verdade não é só uma alegação, é um fato. Quando ele chegou em casa, a casa dele estava destruída, né? Enfim, o que eles estão alegando é que as manifestações por parte dos moradores árabes, elas estão sendo muito, muito violentas e que a violência policial ela é para reprimir esse tipo de violência que está atacando a população civil lá. Vocês estão vendo isso durante as manifestações que vocês estão participando? Vocês estão vendo essa violência também lá dos moradores árabes? Ou ela é irrisória comparada à violência policial? Enfim, quanto que está vivendo lá? Eu acho que certamente comparada à violência policial e à violência dos colonos, ela sim é bastante menos significativa, o que não significa que ela seja legítima. Obviamente existe sim violência dos dois lados, não nessas manifestações de sexta-feira, junto com os israelenses que eu falei, que são essas que a gente participa, ou seja, em muitos momentos, tanto na época da guerra quanto em momentos mais críticos, também tem manifestações dos próprios habitantes do bairro palestinos, e nessa tem menos ou nenhuma presença de ativistas israelenses, e aí não são na sexta-feira de tarde, são em outros momentos. A polícia atua com muito mais violência nessas manifestações, e às vezes sim, tem uma escalada de violência também com manifestantes. Esse caso do coquetel Molotov, se eu não me engano, é da família Yoshvayev, que é uma família de colonos que mora em frente ou seja, mora ali no meio de várias casas palestinas. Uma delas é a casa da família Salem, que eu falei disso da polícia, dos processos legais darem um prazo longo para a destruição da casa. Então, essa casa da família Salem pode ser destruída, tem uma ordem, um mandado um tsar harissá, um mandado de destruição, para entre 1 de março e 1 de abril. E que também é bem antes do Ramadã, que é um mês mais sagrado para os muçulmanos, e que ano passado foi um mês que deu muito problema e que resultou numa escala de violência entre eventos dos quais teve também o estabelecimento de um escritório do Ben-Gvir, que é a mesma coisa que aconteceu esse ano, e daqui a pouco tem Ramadã. Então eu espero que não estejam vindo mais eventos de escala de violência, eu espero que não esteja vindo mais uma guerra, mas a gente vê sinais por aí. Mas, então, essa família Yoshvayev, ela está ali em frente à casa da família Salem, e também é um lugar onde muitas vezes se reúnem muitos desses colonos, ou seja, no sábado eu estive lá,
e via muitas vezes vários colonos entrando ali e saindo para ir fazer algum ataque, isso de noite, né? Isso de madrugada, fazer algum ataque numa família, ou em alguma casa, ou jogar pedras, ou o que quer que seja. Então, não é que é um lugar que, ou seja, que tá livre, isento de qualquer violência. E sim, ou seja, às vezes tem ataques de colonos a palestinos, às vezes tem ataques de palestinos a colonos no bairro Sheikh Jarrah, em situações que não são os momentos das manifestações. Então, acho que, ou seja, esse caso desse ataque à casa da família Yoshvaev foi na sexta-feira, se eu não me engano, não foi durante uma manifestação, e foi um problema. Ou seja, tanto que depois, ou seja, a polícia chega com ainda mais violência e responde violência com mais violência, ou seja, a polícia que age, uma polícia que agisse com inteligência, ela contém violência de uma forma que não gera mais violência. A polícia, ela tem ferramentas e meios para agir dessa forma, mas ela faz questão de chegar e fazer barulho e reprimir e gritar na cara e dar muitos sinais, ou seja, fazer muitos sinais que levam a violência de volta. Muitas vezes, muitos dos policiais, eles querem uma violência de volta. Eu ouvi nessa semana, quando eu estava lá, nesse momento de conflito, um policial falando para os palestinos que pediram para eles irem lá defender os próprios palestinos que estavam dentro das casas dos ataques dos colonos que estavam atacando, isso no sábado de noite, e o policial falou, não, a gente não protege vocês, palestinos, a gente está aqui para outra coisa. Ou seja, isso é muito forte de ouvir, isso obviamente não está dentro da lei, isso obviamente é ali a opinião daquele policial. O problema é que tem muitos policiais que pensam e agem dessa forma, e eles têm a lei por trás, o sistema para proteger eles disso. Então, sim, teve esse ataque que foi respondido com uma violência muito maior, muito desproporcional, ou seja, o sábado foi fim da tarde, noite, madrugada de ataques de colonos. A presença da polícia é muito mais forte contra os palestinos, ou seja, os palestinos vão lá pedir tipo socorro e a polícia empurra eles para dentro de casa e fala, fiquem dentro de casa que não vai acontecer nada com vocês. Quando os colonos estão circulando, e às vezes, quando chega numa gota d'água, a polícia faz alguma coisa e manda os colonos também entrarem. E isso tudo em meio a, no sábado, o Ben-Gvir, como vocês falaram, anunciou, não sei se foi não foi no sábado que era Shabbat, não sei se sábado de noite, sexta-feira, enfim, anunciou que ia abrir o seu escritório, uma lishka em hebraico, ali no bairro de Sheikh Jarrah, em frente à casa da família Salem, que também é em frente à casa da família Yoshvaev, e que é sempre, ou seja, tanto no ano passado quanto nesse ano, ele abriu o escritório em lugares muito críticos, muito sensíveis, ou seja, ele claramente está buscando essa escala de violência, claramente mais conflito e mais guerra parece interessar ele, porque ele dá todos os passos nessa direção. Além de muitas declarações racistas, além de muitas declarações supremacistas, além de muitas declarações de ódio, que vocês já falaram muito, então não vou me estender sobre isso. E aí, esses últimos dias foram de bastante violência. O domingo também foi um dia de muito conflito, muitas agressões. Quando ele estava lá abrindo o escritório de manhã, tem vídeos, tem fotos de colonos arremessando cadeiras nos palestinos e ativistas que estavam ali perto. Nesse dia não estava. Ou seja, isso tem bastante documentação. Tem nas redes de um jornalista chamado Nir Hasson. Ele documenta bastante o que acontece tanto lá quanto em outros lugares. É um jornalista que eu sigo, João, que é fã de Twitter, certamente acompanha, já falou dele aqui também no podcast. E outros nas redes também do Free Jerusalem, que é uma dessas instituições pró-direitos humanos que trabalha em solidariedade com palestinos. Também tem documentação desse dia, tinha vários ativistas por lá. Às 7 da noite, no domingo, teve uma manifestação de colonos que terminou em muita violência. E aí, os últimos dias ao longo dessa semana também foram dias de bastante conflito. Ou seja, o bairro está em conflito, o bairro está sofrendo uma escala de violência. Tem uma presença... Ou seja, a gente tenta que tenha uma presença constante de ativistas e para tanto demonstrar solidariedade quanto para afirmar, olha, não são todos israelenses que estão contra que estão contra não, que estão contra vocês, que estão contra vocês terem casas aí, porque a gente reconhece que vocês têm casas há gerações e que têm direito a essas casas, assim como qualquer habitante tem direito à moradia. E é isso, o bairro está em conflito, acho que é essa situação que a gente está hoje. Amanhã, ou seja, depois, um pouco antes do podcast ser divulgado, mas agora na sexta-feira, dia 18, tem mais uma manifestação semanal, essa que é junto com os israelenses. A gente tem a expectativa de que seja bastante grande. Eu espero que não dê confusão, que não termine em violência. Eu espero que a polícia não chegue de forma violenta. Certamente vai ter presença de colonos, porque eles têm estado lá essa semana, tanto colonos que moram lá, quanto outros que vão para lá só para esses momentos de tensão, para gerar mais violência. E essa é mais ou menos a situação que a gente está agora. Desculpa que eu falei muito, mas vocês têm comentários ou perguntas ou esclarecimentos?
Bom, queria antes de mais nada agradecer aí tudo que o KG colocou, dar esse panorama de quem tem acompanhado tudo que está acontecendo lá. Eu me lembro de já ter ido, o KG mesmo falou, né, que essas manifestações acontecem já há muitos anos. Eu me lembro de ter ido já a manifestações desse movimento chamado Solidariot, né, que é a solidariedade, em 2012, se eu não me engano. Eu já fui a algumas manifestações e a tendência é só piorar, né, aquilo que tem acontecido de uma forma geral. Agora, acho que tudo isso que acontece é só um microcosmos, né, do que é a ocupação de uma forma geral, né? Eu acho que isso é muito interessante da gente ver, né? O terror, né, do Estado frente à população palestina, de você estar ali, ter o tempo todo a possibilidade de ser expulso da sua casa, de famílias que elas já eram refugiadas de um outro bairro, né, que foi ocupado por Israel na guerra de 48, e hoje é um bairro praticamente ultra-ortodoxo, né, que é o bairro de Beit Hakerem, como o KG falou. Ou seja, eles foram refugiados em 48, foram para Sheikh Jarrah, que era Jordânia, né, até 1967, e agora eles se tornariam refugiados novamente, né? Olha só a crueldade de tudo que é feito com essa parcela da população israelense, que hoje não são cidadãos, mas são... quer dizer, eu não sei dizer se são cidadãos ou não, né? Porque é uma questão também muito delicada, né? Mas, enfim, são pessoas que vivem dentro do Estado de Israel e pela segunda vez em 73 anos podem ser, 74 quase, podem ser colocadas como refugiados novamente dentro do Estado onde eles vivem, né? O que, pela lei internacional, é proibido, ou seja, é proibido tornar alguém refugiado 2 vezes. Isso era um dos argumentos de por que a expulsão da família Salhia em janeiro era ilegal. O outro argumento é que o Estado não pode se apropriar de 100% de uma propriedade. Isso pela lei, até 45%. Desculpa, okay. Não, tudo bem, mas só também, eu acho que mostra também, assim, o Estado de Israel acho que nunca esteve muito preocupado também com legislação internacional, né? A própria, como é que chama? A anexação de Jerusalém, aí, João, fazendo uma correção que você colocou lá no início do seu comentário, a anexação de Jerusalém, ela foi feita ainda em junho de 67, cerca de 2 ou 3 semanas depois do final da guerra. Jerusalém foi anexada a território israelense. A lei israelense passou a ser válida em toda a região de Jerusalém Oriental. E aí eles expandiram, né, o que era a Jerusalém Oriental jordaniana, que era de cerca de 2 quilômetros quadrados. Jerusalém jordaniana era muito pequena. E eles expandiram, incluíram várias áreas naquela época, né, com uma medida de quanto mais terrenos com menos árabes, né, essa sempre foi a política. E mostra como uma política de limpeza étnica, né, aplicada pelo Estado, ela continua até hoje. Eu acho que faz parte disso, né? Você tirar famílias das suas casas, expulsar famílias das suas casas, torná-las refugiadas e, enfim, em nome de colocar pessoas de uma etnia diferente, vamos dizer assim, naquela localidade, né? Eu acho que mostra o quanto é cruel isso, né? E é uma coisa que acontece, e o sistema judiciário israelense aprova isso, dá lei para isso. E aí, voltando mais uma vez também no próprio comentário do João lá no início, os cidadãos, os palestinos, eles não têm direito ao retorno e nem a indenização pelas suas terras que foram perdidas, né, lá em 1948. Os 750 mil palestinos que ou fugiram ou foram expulsos, né, e o mais interessante é que a cada dia que passa aí, a gente tem mais documentos que são desclassificados, né, vamos dizer assim, porque a grande maioria dos documentos militares aqui em Israel daquela época de 48, eles ainda são documentos sigilosos, né? E pouco a pouco eles vão sendo liberados em função de muitas de brigas na justiça, né? Que organizações de direitos humanos elas pedem para que esses documentos sejam liberados, e a gente vê que as famílias, obviamente, muitos fugiram, né? Porque numa época de guerra as pessoas fogem, mas também muita gente foi expulsa. Muita gente foi expulsa pelas, vamos dizer, as milícias judaicas, né? Porque naquela época o exército de Israel ainda não existia. Ou seja, é crime atrás de crime e são cometidos até hoje. E isso dá cada vez mais força ao argumento, né, de que
Israel comete sim crime de apartheid contra a população palestina e dentro do Estado de Israel, né? Porque um dos argumentos das pessoas que dizem que Israel não comete o crime de apartheid é que diz que é contra o povo palestino que está no lado direito do muro, né? Ou seja, fora da linha verde, e aí não é apartheid porque Israel não controlaria a Cisjordânia, né? O que também é um argumento aí que é muito problemático, né? Eu acho, bom, enfim, o controle israelense sobre a Cisjordânia é total, mas enfim, essa é outra discussão. Mas a cada dia que passa a gente vê que o crime de apartheid é cometido também, inclusive dentro com a população palestina, onde a polícia ela está lá para proteger judeus e não palestinos. A polícia ela aplica a sua não só a questão de proteger, né? Mas enfim, a atuação da polícia ela é diferente em relação à nacionalidade do cidadão. O sistema judiciário atua de forma diferente em função da nacionalidade do cidadão, e eu acho que está cada dia mais difícil argumentar e dizer que não há crime de apartheid sendo cometido por Israel. E o que acontece hoje em Sheikh Jarrah é só um microcosmos disso. Entender Sheikh Jarrah e ver o que acontece hoje em Sheikh Jarrah é igual é mais ou menos o que acontece em Hebron, né? Que a gente vê também crimes sendo cometidos cotidianamente, com o aval da justiça israelense, com o apoio do exército israelense, com o apoio dos sucessivos governos israelenses, e vida que segue, bola para frente, que quem buzina e quem diz que não acaba sendo taxado aí muitas vezes, né, como antissemita, né, o que é um argumento, é uma crítica extremamente vazia, mas que cola, né, no final. Enfim, é uma situação que é repugnante, né? Eu acho que não tem outra palavra para definir isso, né? Sim, a gente estava naquele debate sobre isso. Me referindo à lei de Jerusalém, de 1980, né? Jerusalém, capital de Israel, é o nome dessa lei. Na verdade, nenhuma lei especificamente declara soberania ou anexação de Jerusalém. Na prática, né, a Guerra dos 6 Dias, como a gente falou, amplia o território da cidade de Jerusalém e passa a tratar, enfim, Jerusalém como se fosse território de Israel. A verdade é que a ocupação, a partir de 67, até os tratados de Oslo, ela era, enfim, você não tinha barreira, as pessoas podiam circular livremente. A diferença é que eu me referi à lei de 80, porque a lei de 80 ela classifica Jerusalém como capital e ela dá um status de cidade unificada, ainda que ela não declare nunca essa soberania efetivamente. Igual Israel, o Estado considera Jerusalém como parte integral do território. Enfim, as pessoas já fizeram isso, mas eu não vou me ater nisso agora não. Eu quero só fazer um comentário. Na semana passada, o podcast Eu Conheço do IB divulgou um episódio muito interessante com o professor da Unicamp, Omar Ribeiro Tomás, sobre o apartheid, né? Ele é especialista na situação da Rodésia e da África do Sul, e convidaram o Omar para falar sobre a situação do apartheid em Israel, né? Enfim, ele citou isso, ele fez uma diferenciação interessante do ponto de vista simbólico e do ponto de vista legal, né? E eu vou tentar sair um pouco. Eu achei que o podcast é muito interessante, eu recomendo muito que vocês escutem. E eu queria fazer uma complementação no que ele disse ali e colocar essa minha complementação no contexto do caso de Sheikh Jarrah. Enfim, a questão de Sheikh Jarrah e do debate sobre se existe apartheid em Israel e, enfim, nos territórios, okay? Ele ultrapassa o limite do legal e do simbólico. Legalmente não existe apartheid porque Israel não declarou soberania sobre os territórios, então, se você não tem subcidadão, porque você não tem... Obviamente você não vai ter subcidadão se você não é soberano nesse território, né? A população está sob um regime de ocupação há mais de 50 anos, diga-se de passagem, mas isso não configura apartheid. Então, legalmente, Israel está isento de sofrer sanções internacionais porque não existe apartheid. Agora, na prática, eu não vou dizer nem do ponto de vista simbólico, porque para mim não é uma discussão simbólica. O que acontece nos territórios ocupados, okay? No momento que Israel constrói colônias nos territórios e que existe uma diferenciação legal entre pessoas que vivem no mesmo território, e aí eu não estou falando do território soberano israelense, estou falando dos territórios ocupados,
E nesse contexto eu posso inserir Jerusalém, porque ainda que Jerusalém seja de fato o território que Israel considera soberano seu, existe uma diferenciação. E nesse caso, Sheikh Jarrah, é muito claro. Se um judeu ele perdeu, né, um cidadão israelense perdeu um território, perdeu uma posse sua anteriormente à Guerra de 48 ou durante a Guerra de 48, ele pode reivindicar, e o contexto mostra para a gente claramente, que ele consegue recuperar essa propriedade. Um árabe não consegue recuperar essa propriedade. Okay? Um árabe palestino, no caso, seja ele de Jerusalém Oriental, seja ele de algum território da faixa de Gaza, da Cisjordânia. Okay? Isso mostra para a gente que a legislação israelense ela tem 2 pesos e 2 medidas e que ela trata as pessoas de maneira diferente. Ou seja, o cidadão palestino, dentro do território ocupado, ele não só está submetido a uma lei diferente, a uma lei militar, quando o israelense não está nos territórios C, quando ele reivindica um próprio pedaço de terra dentro desse território ocupado, ele também não tem o mesmo direito que o israelense quando reivindica esse pedaço de terra. Então, fica muito difícil você negar que a situação interna nos territórios ela não é análoga a uma situação de apartheid. Ela é muito semelhante. E legalmente você não pode falar isso, blá, 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 e fez serviço ao BDS, que está fazendo um boicote anti-sionista e que nega os judeus. Tudo é verdade. O BDS ele nega à população judaica o direito à autodeterminação nacional, e isso enfim, eu discordo veementemente disso, obviamente, mas esse não é o caso. Okay? Quando a gente faz uma análise, a gente precisa ser honesto. Okay? E essa situação ela é análoga a uma situação de apartheid. E só isso já deveria gerar indignação. Então eu nem vou entrar no que o KG explicou muito bem, o que ele tem visto sobre a questão de como a polícia atua naquela região, ou sobre as estratégias da política de colonização, de dividir a Cisjordânia no meio e dessa maneira impedir a criação de um Estado palestino. Essas estratégias são conhecidas, são normalmente quem consegue evitar que isso aconteça é a comunidade internacional, que por base de muita pressão conseguiu evitar que Israel construísse colônias em alguns territórios da Cisjordânia. Mas, enfim, a gente não vai entrar outra vez na complexidade, só vou mostrar que, enfim, você pode dizer que não existe legalmente uma situação de apartheid, mas é análogo ao apartheid que está acontecendo. Igual a situação de escravidão moderna, né, em latifúndios no Brasil, você não pode chamar de situação de escravidão, porque a escravidão está proibida no Brasil, é uma situação de análoga à escravidão, né, que você escraviza por dívida, você escraviza por diversas situações de coerção. O que existe na Cisjordânia atualmente é uma situação análoga a uma situação de apartheid. Enfim, que eu acho muito difícil alguém me convencer do contrário. Okay? Enfim, e isso precisa acabar. Isso precisa acabar urgentemente. E quem não percebe isso, quem relativiza isso, está sendo conivente com a situação de analogia ao apartheid. Não, peraí que eu vou fazer também 2 comentários também para encerrar a participação. E mais uma vez agradecer muito a vocês pelo convite. Mas o primeiro, enfim, concordo bastante com o que vocês falaram. Não vou entrar tanto no assunto do apartheid, mas concordo. E também ouvi o podcast do IB. E conforme o Omar foi falando, eu relacionando, ou seja, todos os exemplos que ele está falando do que é apartheid, restrição à locomoção, sistemas legais diferentes para etnias diferentes, e como todos os exemplos que ele dava eram muito presentes em Israel. Mas então concordo bastante com o que vocês dois falaram. E voltando aqui à questão de Sheikh Jarrah e da ocupação em geral, para mim uma das coisas que é muito triste, eu acho muito bom que o podcast aqui, ou seja um ponto fora da curva nesse sentido, mas eu como judeu da diáspora que hoje mora em Israel, fico muito, muito triste, muito impressionado com como muita coisa que acontece aqui, falando de ocupação e falando de crimes cometidos por israelenses, seja pelo Estado, pelas forças do Estado ou por cidadãos, não chega nas comunidades judaicas o terrorismo judaico, que é muito grande e muito presente. Tem relatórios e relatórios. O B'Tselem tem um relatório em outubro e novembro que foram mais de 40 ataques terroristas. O que eu estou chamando de ataque terrorista? Um ataque com objetivos políticos a alvos civis, de colonos a palestinos. Então, como isso é muito comum, isso é quase diário para populações específicas,
ou seja, falando de populações palestinas específicas em certos lugares, como isso não chega na diáspora judaica. Então, isso é muito triste, acho que é um dos motivos de eu ter topado vir para cá. E a outra coisa, que falando da perspectiva pessoal, é que é muito bom, ou seja, ter chegado em Israel e buscado, ou seja, uma vez buscando esses espaços, ter encontrado gente que atua em prol de direitos humanos, assim, ter encontrado gente que faz esse trabalho, organizações que estão aí, que têm contato com bairros palestinos, tanto em Jerusalém quanto em muitos outros lugares. Eu tenho mais contato em Jerusalém, e que acabam se tornando amigos próximos. A gente vai para esses lugares junto também, ou seja, também outros Olim, também outros imigrantes, tanto do Brasil quanto de outros lugares. E é muito bom, ou seja, chegar aqui, ver uma certa realidade, tentar atuar contra e encontrar gente que está junto. Ou seja, acho que tanto crimes cometidos pela ocupação muitas vezes não chegam nos judeus da diáspora, mas também o quanto tem gente que se opõe, mesmo que seja uma minoria, mesmo que ainda sejam grupos ali pequenos, isso também não chega, e isso foi uma coisa que foi muito bom ter chegado, ter descoberto, é muito bom estar junto com pessoas que atuam juntas nisso. Deixa eu só fazer um comentário em relação a essa questão jurídica, né? Tem um livro chamado The Lord of the Lands, The Lords of the Land, que ele explica muito bem como funcionou o início da colonização judaica na Cisjordânia, né, depois de 67, como os movimentos de colonos se organizaram, e é sempre nesse limiar da legislação internacional. Então, assim, justamente essa questão do simbolismo, né, você vai falar, não é apartheid porque Israel nunca como é que chama? Reivindicou a soberania sobre o território, sobre os territórios ocupados, né, sobre a Cisjordânia. Mas, enfim, sempre dentro desse limiar ali, sempre anda naquela linha tênue da legislação internacional e do que acontece ali no fato, né, no facts on the ground, né, no que acontece ali no dia a dia. A própria construção de vários assentamentos, ela se deu a partir disso. Por quê? Porque é proibido, de acordo com a legislação internacional, é proibido para a força ocupante trazer cidadãos civis, né, para o território ocupado. E aí qual era a jogada? Eles diziam que iam construir uma base militar. E para construir a base militar, você precisava de civis que construiriam a base. E ali eles começavam a construir e ficavam morando ali na base. No final era um assentamento. Ou seja, você tem vários assentamentos hoje na Cisjordânia, isso ali antes de Oslo, antes de você definir ali o que era C, o que era área A, área B, área C, área C, né, controle total israelense, e aí você trazia civis para dentro do território palestino de forma ilegal, e fazia tipo uma lavagem, né, como faz a lavagem de dinheiro, você fazia também a lavagem desse tipo de atividade e legalizava esse tipo de moradia. Né? Depois de Oslo, né, que Israel... E aí é muito cínico, né? Porque Israel passa a ter o controle sobre a grande maioria da Cisjordânia, né? São 60%, né? Que é a área C, e é o controle administrativo e militar daquela região, e a colonização ali ela passa a ser mais fácil de ser feita, né? Então você tem vários assentamentos que começam a pipocar ali, você tem hoje dezenas de assentamentos na região C, onde palestinos querem construir, não conseguem construir. Várias regiões são transformadas em áreas militares, áreas de treinamento militar, então muitos palestinos também são despossuídos, são expulsos ou impedidos de entrar nas suas terras, que elas passam a ser área militar, enfim. Você tem, o que não falta são exemplos, né, do que é feito ali, da crueldade que é feita com aquela população, mas sempre ali dentro do limiar da legislação internacional e do que é feito, né? Mas eu acho que qualquer tentativa de você falar não é apartheid porque a legislação internacional é simplesmente, na minha opinião, cínico, né? É absurdo, né? Eu acho que a gente tem que começar, mesmo que a legislação internacional não permita, a gente não pode se basear nessas, na minha opinião, é muito, como é que chama? Acaba a ser uma coisa pequena. A legislação internacional passa a ser uma coisa ínfima para usar esse argumento em função do que acontece ali na realidade, né? Porque a agressão sofrida no dia a dia pela população palestina, e aí você tem
como o próprio KG colocou, se você for pegar tudo que caracteriza o apartheid, né, o crime de apartheid, se encaixa tudo ali dentro do que Israel faz com a população palestina, seja em Jerusalém Oriental, seja no território ocupado, na Cisjordânia, né? E aí, enfim, querer escapar disso realmente passar pano para o que acontece, né? Usando aí um termo que está na moda, né, há algum tempo já, mas passar pano para o que acontece aqui. Enfim, eu também fico por aqui nos meus comentários. Queria agradecer muito a você, KG, sempre muito bom. Primeiro, muito bom te ouvir, e muito bom ouvir também, sabendo que você tenha participado ativamente e trazendo aí essa visão de quem acompanha há 1 ano e meio, como você falou, o dia a dia do que acontece em Sheikh Jarrah. Obrigadão, cara. Eu que agradeço. Valeu. João, algo mais a declarar? Não, ficamos por aqui. Beleza. Bom, só para agradecer então, para a gente fechar, KG, muito obrigado pela sua participação e só para dizer que sempre que quiser, só buzinar e está convidado. Valeu, grande abraço. Oi, pessoal, venho trazer aqui atualizações sobre 2 assuntos que aconteceram desde que a gente gravou. A gente gravou na quinta-feira da semana passada de noite, que era dia 17, agora eu tô falando na quarta, dia 23. Uma das coisas, eu tinha mencionado antes, era sobre a manifestação da sexta-feira, essa manifestação semanal que sempre tem, que eu comentei bastante. Então, uma das coisas que aconteceu, ou seja, em consequência dos eventos dos dias e semanas anteriores, da tensão que já estava e do clima de violência, a manifestação foi muito, muito grande, maior do que o normal, muito grande, com presença tanto de judeus israelenses e internacionais, que costumam ser sempre a maioria dessa manifestação, e que sempre vão. Teve ônibus de outras cidades, ou seja, organizado por essas também ONGs que eu mencionei, que estão bastante envolvidas na causa de Sheikh Jarrah, em solidariedade, mas também, o que é mais fora do comum, teve uma presença bastante grande de palestinos, tanto jovens, ou seja, muito jovens, também adultos, e não só do bairro, não só de Sheikh Jarrah. Ou seja, já há bastante tempo que a causa de Sheikh Jarrah é um símbolo para toda a sociedade palestina, e cada vez mais, ou seja, ela funciona bastante como um microcosmo de toda a tragédia, mas também de toda a luta contra a ocupação, e teve bastante presença, ou seja, teve um ônibus vindo de Al-Faham, que é uma cidade árabe bastante grande, no lado esquerdo da linha verde, ou seja, não no que se refere como os territórios ocupados, sim no que é Israel, e lá tem uma juventude, uma militância organizada palestina, bem interessante. Ano passado teve várias manifestações assim, em sequência lá, e fala bastante sobre a situação lá, mas é bem diferente de Sheikh Jarrah, um outro perfil. E também presença de muitos palestinos de outros bairros de Jerusalém, não só de Sheikh Jarrah. Também de Silwan, acho que de Jabal Mukaber também, enfim, em vários bairros em Jerusalém Oriental que tiveram lá. Isso não é tão comum, não acontece, especialmente nas manifestações de sexta-feira. E outra coisa, enfim, primeiro a manifestação foi muito grande e foi muito, muito violenta, a reação da polícia foi muito violenta. Teve uma unidade da polícia chamada Hativá, ou seja, a unidade tática da polícia de fronteira, da Mishmeret Gvul. Ou seja, a polícia de fronteira ela costuma estar lá em Sheikh Jarrah, mas essa unidade tática, que eu não sei exatamente quais as diferenças técnicas, mas é uma unidade que não costuma estar lá. E eu comentei várias técnicas de dispersão antes e várias formas que a polícia se utiliza da violência. Uma que eu não comentei, que utilizaram nessa sexta-feira, foi o uso de bastões e cacetetes. Então, ou seja, os policiais só saíram correndo atrás dos manifestantes, sem se importar quem era quem, muita gente caindo no chão, muita gente se machucando feio, sem ter ou seja, feito nada além de estar lá e sofrendo bastante com essa violência, em termos de dispersar as pessoas, os manifestantes, muita gente perdida das pessoas que vieram junto, então foi um clima bastante assim de tensão, foi uma manifestação muito, muito violenta. Algumas pessoas foram presas, não sei exatamente quantos, mas na casa das unidades, e liberadas na própria noite ou no dia seguinte, no máximo, enfim, a manifestação foi bastante violenta. O clima de tensão continua ao longo do fim de semana. E a outra notícia que aconteceu depois que a gente gravou
essa talvez ainda mais relevante foi, eu tinha falado de um dos despejos, né, do mandado de destruição e remoção de uma casa, da casa da família Salem, que é bem na entrada assim, do bairro, na parte oeste, que chama Umarun, e que estava marcada para entre o dia 1 de março e dia 1 de abril, e o juiz desse caso decidiu postergar essa decisão, ou seja, por enquanto não tem data, o que é uma vitória, mesmo que temporária, mesmo que paliativa, ou seja, ainda não é nada definitivo, mas é uma vitória grande da própria família e de todo o bairro de Sheikh Jarrah. E isso, ou seja, isso pode ter acontecido por uma série de motivos, ou seja, isso obviamente era uma reivindicação dos advogados da família, mas também foi uma ou seja, a polícia também se envolveu pedindo esse adiamento, alegando que, enfim, isso poderia gerar uma onda de violência na cidade, uma coisa incontrolável, uma coisa assim. Ou seja, lógico que eu acho muito bom e que também a polícia queira evitar a violência, lógico que isso é muito positivo, mas também, ou seja, fazendo isso, a polícia, que já é muito truculenta e muito violenta, ela mostra que a linguagem que ela entende é violência. Então, se as pessoas partem para a violência e a polícia, só aí a polícia se envolve para ouvir o que essa população está pedindo, e se tem esse risco de violência e a polícia entende, a polícia está mostrando, olha, então sejam violentos porque essa é a linguagem que a gente entende, então aí a gente vai pedir esse adiamento. E aí o que pode acontecer agora, as organizações de colonos que estão do outro lado do processo, né, elas têm 15 dias a partir da decisão ser tomada para recorrer e para, enfim, recorrer contra essa decisão, para manterem a decisão de remover a família. E aí, depois desses 15 dias, o juiz tem que chegar a uma decisão, que a decisão pode ser marcar uma data ali imediatamente, a decisão pode ser cancelar o que é possível, a decisão pode ser cancelar o mandado, que é muito improvável, e a decisão pode ser, o que também é possível, marcar um diun, marcar um julgamento, e ainda tem mais tempo e aí a coisa pode se envolver mais. Então, no fundo, ou seja, isso é... Cada um desses julgamentos, família, é sempre muito simbólico e muito importante, porque é isso, ou seja, a guerra no ano passado foi muito vinculada à parte leste do bairro de Sheikh Jarrah, que é a parte de Karam Jaoni, e agora a gente está falando da parte oeste, então, no fundo, ou seja, se a família Salem cai, logo depois isso vai ser jurisprudência para outras famílias caírem e Sheikh Jarrah como um todo perder bastante da sua essência, ou seja, dos habitantes palestinos serem muito prejudicados nessa decisão. Então, por enquanto, tem chance desse processo se estender e pelo menos agora, na semana que vem, a família Salem não vai ser expulsa e não vai ter sua casa destruída. É isso. Um abraço.